Por 8 longos anos, a vida da minha família girou em torno de um fantasma. Um fantasma chamado Sofia, minha irmã mais nova. A doença dela não tinha um nome, um diagnóstico claro, o que para ela era a desculpa perfeita. Era uma enfermidade rara e misteriosa que convenientemente só respondia a tratamentos alternativos, caríssimos e, claro, não comprovados. Eu, Lúcia, a irmã mais velha, virei uma sombra dentro da minha própria casa. Enquanto a vida de Sofia era uma urgência constante, a minha foi colocada em uma gaveta empoeirada, esquecida junto com meus sonhos e minhas necessidades. Lembro-me do dia em que tudo começou. Sofia tinha acabado de fazer 19 anos. Ela acordou reclamando de uma tontura estranha, uma fraqueza nas pernas que a impedia de ficar de pé. Meus pais, desesperados, a levaram para todos os médicos que conseguimos encontrar. Exames de sangue, ressonâncias magnéticas, consultas com especialistas de todas as áreas. O resultado era sempre o mesmo. Nada. Não havia nada fisicamente errado com ela. Mas Sofia chorava, se contorcia de dor e descrevia seus sintomas com uma riqueza de detalhes que convenceu meus pais de que ela sofria de algo terrível, algo que a medicina tradicional simplesmente não conseguia ver. E assim, o show começou. Minha mãe, uma mulher que sempre foi a rocha da nossa família, desmoronou. Ela vivia em função de Sofia. Acordava de madrugada para checar se ela estava respirando, preparava caldos e sucos especiais, passava horas na internet pesquisando curas milagrosas em fóruns duvidosos. Meu pai, um homem prático e trabalhador, vendeu o carro que usava para trabalhar. Depois, vieram as joias da minha mãe, herança de nossa avó. O dinheiro desaparecia em consultas com gurus de saúde, terapias energéticas e suplementos importados que prometiam o mundo, mas não entregavam nada. Eu tinha acabado de entrar na faculdade de veterinária, um sonho que acalentava desde criança. Ver a situação financeira da nossa família se deteriorar me partiu o coração. Com um peso na consciência, tranquei a matrícula. "É só por um semestre, filha", disse meu pai, com os olhos cheios de uma tristeza que ele tentava esconder. "Logo a Sofia melhora e você volta." Aquele semestre se transformou em 8 anos. Comecei a trabalhar em uma lanchonete durante o dia e em um bar à noite. Todo o meu salário ia para a caixinha de tratamento da Sofia. Eu mal comprava roupas para mim. Mal saía com os poucos amigos que me restaram. Minha vida era casa, trabalho, casa. Enquanto eu chegava exausta, com cheiro de fritura e o corpo doendo, encontrava Sofia no sofá, coberta por um cobertor macio, assistindo a séries. "Ai, Lúcia, que bom que você chegou", ela dizia com uma voz fraca. "Você pode me trazer um copo d'água? Estou com tanta dor hoje e não consigo me levantar." E eu ia. Eu sempre ia. Uma parte de mim, afogada em culpa, acreditava que meu sacrifício era uma prova de amor. Mas outra parte, uma vozinha amarga no fundo da minha mente, começava a sentir um ressentimento que me corroía por dentro. Eu me sentia culpada por sentir raiva, culpada por desejar ter uma vida normal. A manipulação dela era tão perfeita que até meus sentimentos pareciam errados. As primeiras suspeitas foram como pequenas rachaduras em uma parede, coisas sutis. Certa vez, cheguei em casa mais cedo e a ouvi no telefone, gargalhando com uma amiga. A voz dela era forte, cheia de vida. No instante em que ela me viu na porta, sua expressão mudou. Ela levou a mão à testa. A voz se tornou um sussurro. "Amiga, preciso desligar." A dor voltou com tudo. Em outra ocasião, encontrei no lixo do quarto dela a embalagem de um chocolate importado caríssimo, o mesmo que ela jurava que seu estômago sensível não podia nem sonhar em digerir. A dúvida, uma vez plantada, começou a crescer. Passei a observá-la mais de perto. Notei como sua fraqueza aparecia convenientemente quando alguém pedia para ela ajudar em alguma tarefa doméstica. Notei a energia repentina que ela tinha para discutir os detalhes de um filme, mas a exaustão súbita que a abatia quando o assunto era procurar um emprego ou ajudar com as contas. Ela era uma atriz talentosa
E minha família era sua plateia cativa. A culpa por duvidar da minha própria irmã era imensa. Será que eu estava me tornando uma pessoa horrível? Invejosa da atenção que ela recebia? Tentei afastar esses pensamentos, me concentrar no trabalho e continuar ajudando. Mas a verdade tem um jeito engraçado de vir à tona, muitas vezes por um simples descuido. E o descuido de Sofia foi digital. Numa tarde de sábado, ela estava no notebook, pesquisando sobre um novo retiro de cura, que custaria o equivalente a um carro popular. Minha mãe a chamou para tomar um de seus chás medicinais, e na pressa, ela deixou o computador aberto na mesa da sala. Eu passei por ali, a caminho da cozinha, e algo me chamou a atenção. Não era a página do retiro, mas uma pasta de arquivos aberta. O nome da pasta era simples, quase inocente. Paraíso Secreto. A curiosidade, misturada com anos de suspeitas reprimidas, foi mais forte do que eu. Com o coração batendo forte, cliquei na pasta. O que eu vi ali fez o chão desaparecer sob os meus pés. Não eram fotos de clínicas ou tratamentos. Eram fotos de viagens recentes. Lá estava Sofia, com um biquíni vibrante, a pele bronzeada pelo sol, sorrindo em uma praia de areia branca e mar azul turquesa. Em outra foto, ela brindava com uma taça de champanhe em um iate luxuoso. Havia fotos dela fazendo trilhas em montanhas, dançando em uma festa na praia, mergulhando em cachoeiras. Ela parecia o retrato da saúde e da felicidade. Verifiquei as datas dos arquivos. Eram da semana anterior. A mesma semana em que ela alegou estar tão fraca que mal conseguia sair da cama. A mesma semana em que meu pai fez um empréstimo para pagar por uma terapia intensiva de recuperação, que agora eu via, era uma farsa completa. O ar faltou em meus pulmões. 8 anos de sacrifício, de preocupação, de dívidas. 8 anos da minha juventude trocados por uma mentira elaborada. A dor da traição era física, uma pontada aguda no peito. Mas, por baixo da dor, uma nova emoção começou a borbulhar, fria e poderosa, a fúria. Aquele álbum de fotos não era apenas a prova da mentira dela, era a prova da minha estupidez, da cegueira dos meus pais, da nossa ruína construída sobre a base do amor. E naquele momento, olhando para o rosto radiante da minha irmã em seu paraíso secreto, eu soube que não haveria mais compaixão. Eu não iria confrontá-la em particular. Eu não daria a ela a chance de chorar e se fazer de vítima mais uma vez. Eu iria destruir o castelo de cartas dela na frente de todos que a ajudaram a construí-lo. O show de Sofia estava prestes a ter seu ato final. E eu seria a diretora. A fúria que tomou conta de mim depois de ver as fotos não foi quente e explosiva. Foi um gelo que se espalhou pelas minhas veias, clareando minha mente e me dando um propósito que eu não sentia há anos. Por 8 anos, eu vivia em um nevoeiro de cansaço, culpa e tristeza. Naquele instante, olhando para a tela do computador, o nevoeiro se dissipou. Eu não era mais a irmã coadjuvante, a trabalhadora silenciosa. Eu era a única que sabia a verdade, e essa verdade era uma arma. Com as mãos tremendo, não de fraqueza, mas de uma adrenalina gélida, peguei um pendrive na minha gaveta e copiei a pasta inteira. Paraíso Secreto. Guardei o pequeno dispositivo no bolso, como se fosse um diamante. Era a chave para a minha liberdade e para a ruína dela. Fechei o computador 1 segundo antes de Sofia voltar para a sala, segurando sua xícara de chá com as 2 mãos para parecer mais frágil. Nossa, minha cabeça está girando, ela murmurou, se afundando no sofá. Eu a olhei, mas pela primeira vez não vi uma doente, vi uma fraude. Vi o champanhe no iate, o sorriso na praia. E pela primeira vez não senti um pingo de pena. Apenas a senti e disse: "Descanse, maninha. Você precisa guardar suas forças." Um sorriso sutil e sinistro brincou em meus lábios quando ela virou o rosto. Sim, ela precisaria de todas as forças que tivesse. A oportunidade perfeita para minha vingança não demorou a aparecer. 2 dias depois, meus pais me chamaram para uma conversa séria na cozinha. Seus rostos estavam marcados pela preocupação,
mas havia um brilho de esperança em seus olhos, o que tornava tudo ainda mais cruel. Filha, começou meu pai, segurando a mão da minha mãe. Nós sabemos que as coisas têm sido difíceis, mas encontramos uma luz no fim do túnel. Existe um tratamento inovador na Suíça, uma clínica especializada em casos complexos como o da Sofia. É a nossa última chance. Meu estômago se revirou. Eu sabia que clínica especializada era apenas o nome de um resort de luxo que Sofia havia pesquisado. Nós não temos o dinheiro, claro, continuou minha mãe, com a voz embargada. Mas tivemos uma ideia. Vamos organizar uma grande festa, um evento beneficente. Vamos convidar todos os nossos amigos, familiares, colegas de trabalho. As pessoas gostam muito da Sofia, elas vão querer ajudar. Era o auge da manipulação dela, a obra-prima de sua carreira de mentirosa. Usar a compaixão das pessoas para financiar mais uma de suas férias de luxo. Aquele era o palco. O palco perfeito que ela mesma havia construído para a sua queda. É uma ideia maravilhosa, mãe, eu disse, com a voz mais solidária que consegui forjar. Eu ajudo em tudo que precisarem. Nos dias que se seguiram, mergulhei nos preparativos da festa. Enquanto minha família via meu entusiasmo como um sinal de amor e união, para mim, cada tarefa era um passo na construção da minha armadilha. Ajudei a alugar o salão, a escolher o cardápio, a enviar os convites. No convite, uma foto de Sofia, com o olhar perdido e triste, pedia ajuda para seu tratamento dos sonhos. Chegava a ser poético. Eu me ofereci para cuidar da homenagem. Vou fazer um vídeo, sugeri. Uma retrospectiva da vida da Sofia, para mostrar a todos a guerreira que ela é. Meus pais choraram de emoção com a minha dedicação. Sofia me abraçou, dizendo que eu era a melhor irmã do mundo. O abraço dela queimou minha pele. Com a desculpa de pegar fotos antigas, tive acesso aos laudos e exames que Sofia guardava em uma caixa. Eram dezenas de papéis, com termos médicos complicados, e o mais importante, a assinatura e o carimbo de uma médica. Sofia sempre se referia a ela como sua âncora, a única profissional que realmente entendia sua condição. Decidi que as fotos das viagens eram fortes, mas Sofia era uma ótima atriz. Ela poderia inventar uma desculpa, dizer que eram antigas, que eu as tinha manipulado. Eu precisava de algo irrefutável. Eu precisava da cartada final. Peguei o nome da médica e pesquisei seu consultório. Marquei uma consulta, dizendo que era para mim. Sentei-me na frente daquela mulher, uma senhora de aparência gentil e profissional. Meu coração martelava. Doutora, comecei, com a voz cuidadosamente ensaiada. Sei que isso pode parecer estranho, mas eu sou irmã de uma paciente sua e a Sofia. A médica franziu a testa, buscando o nome na memória. Sofia? Não me recordo de nenhuma paciente com esse nome. Bingo. Ah, talvez a senhora a conheça por todo o histórico dela. Ela a considera a médica que mais a ajudou nos últimos anos. Insisti. A médica balançou a cabeça. Minha jovem, eu tenho certeza de que não conheço nenhuma Sofia. Eu me lembraria de um caso tão complexo quanto o que você descreve. Então, eu joguei a isca. Bem, de qualquer forma, minha família está organizando uma grande festa beneficente para ela, para arrecadar fundos para um tratamento na Suíça. A presença da médica que ela tanto admira significaria o mundo para ela e para todos os nossos convidados. Seria uma surpresa maravilhosa. Entreguei o convite. A médica, lisonjeada, e talvez um pouco confusa, sorriu. Bem, se é por uma boa causa de uma admiradora, eu abrirei uma exceção em minha agenda. Será uma honra. Eu tinha conseguido. A peça final do meu quebra-cabeça estava no lugar. A noite da festa chegou. O salão estava lotado. Amigos, vizinhos, parentes distantes, todos reunidos pela mentira de Sofia. A decoração era elegante. A música era suave. E a compaixão era quase palpável no ar. Sofia era a estrela da noite, sentada em uma cadeira de rodas que ela alugou para a ocasião. Usava um vestido branco, parecendo um anjo frágil. Ela recebia os cumprimentos com um sorriso fraco e agradecia as doações com os olhos marejados.
ela deu um discurso. Falou sobre dor, sobre esperança, sobre como o amor de todos ali a mantinha viva. As pessoas aplaudiram de pé, muitos chorando. Meus pais a olhavam com um orgulho que me nauseava. Então, chegou a minha hora. O mestre de cerimônias anunciou. E agora, uma homenagem surpresa, preparada com muito carinho por sua irmã, Lúcia. Subi ao palco, peguei o microfone e olhei para a plateia. Meu olhar encontrou o de Sofia. Ela sorriu para mim, um sorriso de gratidão. Foi o último sorriso sincero que ela me daria. Sofia, todos aqui sabem da sua luta, comecei. Mas eu queria mostrar um lado seu que poucos conhecem, o lado da sua força secreta. Dei o sinal para o técnico. No telão gigante atrás de mim, em vez de fotos de infância, a primeira imagem surgiu. Uma praia paradisíaca de águas cristalinas. Houve uma confusão no salão. Então, a segunda foto. O rosto sorridente e bronzeado de Sofia, em um iate, segurando uma taça. Foto após foto. O paraíso secreto. Foi projetado para todos verem. A trilha, a cachoeira, a festa, a saúde vibrante dela estampada em alta definição. O salão, antes barulhento, mergulhou em um silêncio pesado, sepulcral. Os cochichos morreram. A música parou. A única coisa que se ouvia era o clique suave do projetor a cada nova imagem da farsa. Vi o pânico desfigurar o rosto da minha irmã. Vi a cor sumir das bochechas dos meus pais, a compreensão devastadora tomando conta de suas expressões. O castelo de mentiras, erguido por 8 anos com o suor e as lágrimas de todos, desmoronou em segundos. Não houve gritos. Apenas o som agudo de um copo de cristal se estilhaçando no chão e o peso esmagador de uma verdade que nos quebrou a todos. Sofia tentou falar. Gaguejou que as fotos eram antigas, de antes da doença. Mas o corte de cabelo moderno, o modelo do celular em uma das selfies, tudo a desmentia. Foi então que, em sua melhor atuação da noite, seus olhos reviraram e ela desmaiou, caindo de lado na cadeira de rodas. Eu devo admitir, minha irmã é uma atriz espetacular. O desmaio foi perfeitamente sincronizado, o corpo mole caindo na cadeira de rodas com um abandono dramático que fez metade do salão suspirar de pena. Meus pais, como autômatos programados por 8 anos de preocupação, correram para o lado dela. Sofia, filha, fale conosco, gritava minha mãe, com o rosto banhado em lágrimas, tentando abaná-la com um guardanapo. Meu pai tentava sentir seu pulso, o rosto uma máscara de confusão e pavor. Eles olhavam para mim com uma acusação silenciosa, como se minhas fotos, a verdade nua e crua, fossem mais cruéis do que a mentira que nos consumiu. Mas eu não me movi. Fiquei parada no palco, o microfone firme na minha mão, observando a cena com uma calma que assustou até a mim mesma. Eu não estava convencida. Aquela era apenas mais uma cena do seu longo repertório. Enquanto meus pais tentavam ressuscitar a estrela da noite, eu decidi que era a hora da minha cartada final. Eu queria ter a certeza absoluta de que ninguém, especialmente meus pais, pudesse abrigar a menor semente de dúvida. Com o olhar fixo em meu alvo, desci do palco e caminhei lentamente pela multidão silenciosa e chocada. As pessoas abriram caminho para mim como se eu fosse a própria personificação da catástrofe. Meu destino era a mesa onde a médica, a verdadeira profissional, estava sentada. Ela me olhava com uma expressão transtornada, uma mistura de fúria e incredulidade. Parei ao lado dela, ergui o microfone e apontei a luz do holofote para sua mesa. Peço a atenção de todos por mais um momento, disse eu, minha voz ecoando no silêncio mortal. Esta senhora foi convidada hoje como uma convidada de honra. Sofia sempre disse que ela era sua médica, sua salvadora. Olhei diretamente para a mulher e fiz a pergunta que selaria o destino da minha irmã. Doutora, na frente de todas essas pessoas que doaram seu dinheiro e seu coração, eu lhe pergunto, a senhora é a médica da minha irmã, Sofia? A mulher se levantou. Sua raiva era palpável.
Ela pegou o microfone da minha mão com uma força surpreendente. Eu nunca vi essa moça na minha vida, ela declarou, a voz firme e alta, sem espaço para interpretações. Um murmúrio chocado percorreu o salão. Mas tem mais, continuou a médica, agora se dirigindo à multidão. A irmã dela me mostrou cópias de laudos médicos. A assinatura e o carimbo são meus, mas são falsificações grosseiras. Usar o nome de um profissional para aplicar um golpe dessa magnitude não é apenas imoral, é um crime. A fúria em sua voz era cortante. Eu garanto a todos vocês que amanhã, na primeira hora, estarei em uma delegacia de polícia prestando queixa por fraude e falsidade ideológica contra essa moça. A palavra polícia foi como um choque elétrico. No mesmo instante, o milagre aconteceu. Sofia, a jovem que estava inconsciente segundos antes, levantou-se da cadeira de rodas com um pulo. Seus olhos estavam arregalados de pânico. Não havia mais fraqueza, não havia mais dor, apenas o medo puro e primitivo de ser pega. O salão inteiro ofegou. A visão dela, de pé e perfeitamente saudável, depois de anos fingindo ser uma inválida, foi a prova final e inegável. Meus pais recuaram dela como se tivessem visto um fantasma. A decepção no rosto deles era algo terrível de se ver. Uma dor muito mais profunda do que qualquer preocupação que a falsa doença jamais causou. O encanto havia se quebrado para sempre. O barulho voltou ao salão, mas não eram mais aplausos ou conversas amigáveis. Eram vaias. As pessoas gritavam, chamando-a de ladra, de mentirosa. O ar, antes pesado de compaixão, agora estava denso de desprezo. Em meio ao caos, vaiada e sem o apoio de ninguém, nem mesmo de nossos pais, Sofia fez a única coisa que podia. Ela correu. Correu para fora do salão, para longe dos olhares de acusação, desaparecendo na noite. Durante esses 8 anos, minha irmã roubou de nós dezenas de milhares de reais. O dinheiro do carro do meu pai, as economias da minha mãe, meus salários suados, mas o que ela mais nos tirou foi a felicidade. Foi a paz. Meus pais não dormiam, envelheceram 20 anos em 8. Eu não tive juventude, não tive vida, não tive sonhos. Eu vivi por ela, para ela, enquanto ela viajava o mundo, rindo da nossa cara. A vingança foi completa, mas o gosto era amargo. Não havia alegria na vitória, apenas o vazio. Ficamos ali, eu e meus pais, no meio de um salão de festas arruinado, cercados pelas ruínas da nossa família. Dias depois, como a médica prometeu, Sofia foi intimada. Descobrimos que não era só a nós que ela enganava. Havia uma série de outras pequenas fraudes e dívidas em seu nome. Vários processos foram abertos contra ela, tanto pela médica quanto por algumas das pessoas que doaram grandes quantias na festa. Eu não sei qual será o destino dela. Provavelmente, alguns anos na cadeia para refletir sobre o mal que causou. Sinceramente, não sinto mais raiva. Apenas um cansaço profundo e uma pena distante. Espero, do fundo do coração, que ela mude, que um dia encontre um caminho honesto. Quanto a mim, estou juntando os cacos. Meus pais e eu mal nos falamos. A vergonha e a dor criaram um abismo entre nós. Mas pela primeira vez em quase uma década, estou pensando no meu futuro. Voltei para a faculdade de veterinária. É difícil conciliar os estudos com o trabalho. Mas agora o dinheiro que ganho é para mim, para reconstruir meu sonho. A verdade, no fim, não nos libertou como nos contos de fadas. Ela nos aprisionou em uma nova realidade, uma realidade de traição e corações partidos. Mas, ao contrário da prisão de mentiras de antes, esta tem uma saída. E eu, finalmente, estou caminhando em direção a ela.